Você decide passar um fim de semana em um chalé afastado, mas descobre que após um acidente, você ficou preso no purgatório. E esse é o filme O Chalé. E eu sou F, o empregado ferrado. Então bora pra história. O filme começa mostrando a verdadeira mãe brasileira, que estava procurando seus filhos em casa enquanto que eles faziam bagunça e se escondiam. Pois nesse fim de semana eles iriam pra casa do pai, pois eles estavam em um processo de divórcio e durante o caminho as crianças perguntam se a namorada do pai estaria na viagem, pois todos achavam que o casamento acabou por causa dela, que mandou uma chave diferenciada no pai. Chegando na casa, Laura percebe que tem alguém, mesmo ele dizendo que não teria ninguém, e aparentemente os filhos se davam muito bem com o pai, e Laura começa a dizer que agora eles poderiam ter um ótimo fim de semana, e ela se arrumou toda para tentar o reconquistar, e olhando pela janela ela percebe que tinha alguém saindo pelo quintal, e é agora o momento que as coisas ficam pesadas, pois ele diz que queria dar andamento ao papel do divórcio e ela estava tentando de tudo. Então ela sai e volta para casa e depois de arrumar tudo e jogar um álcool na veia, ela dá uma falecida de leve. E é por isso que eu falo que tem que tomar cuidado, pois nesse mundo existem as que sabem dar a chave diferenciada e os chamados picas de mel. Porque pra nego se falecer assim, nunca comeu um x-tudão com coca na esquina. Durante o enterro, todos estavam muito tristes e a filha tinha uma boneca da mãe, pois ela tinha uma casa de bonecas que era a réplica deles. E depois do enterro, a menina começa a dizer que por causa disso ela não iria pro céu. E durante a noite seu irmão aparece para ela não ficar sozinha. Na semana seguinte eles fariam um almoço em família, como sempre faziam todos os anos. E seu pai começa a dizer que como eles viveriam juntos, teriam que aceitar sua namorada e que logo eles iriam se casar. E ele ainda diz que eles ficariam com ela na casa de campo, mas os filhos não querem passar o Natal com ela, então ela chega na casa e ele diz que não era um bom dia e ela vai embora. E nesse momento eu ficaria bolado, pois sair de casa sem tomar café da manhã pra comer legal na casa dos outros e sou mandado embora, acho desumilde. Durante a noite, os dois jovens mequetrefes descobrem que tem uma história bizarra sobre Grace, pois ela estava envolvida em um culto bizarro e eles entram no escritório do pai e começam a mexer no computador e começam a assistir vários vídeos do culto e do que eles faziam com os pecadores. E Grace era filha do líder do culto e quando ele foi preso nada aconteceu com ela, e como seu pai era um escritor famoso de casos estranhos e estava escrevendo sobre a história dela, e do nada o pai aparece e eles dizem que estavam jogando Minecraft. No dia seguinte eles começam a preparar as malas para a viagem, pois não teriam muita escolha, e quando Grace chega no carro os dois ficam com cara fechada o caminho todo e percebemos que esse filme vai ter uma treta nervosa, pois a casa de campo deles é muito afastada, além de estar em época de muita neve, então para conseguir ajuda seria difícil. Chegando na casa realmente eles eram os únicos na região, e era uma grande casa de campo, e vemos que Grace está tentando se aproximar das crianças, pois como seria Natal em alguns dias, ela comprou presentes, e durante a janta eles começam a orar, e ela fica desconfortável, ainda mais de onde ela veio, e desce o melado do nariz dela, e durante a noite o pai deles não está de brincadeira, pois ele já chega todo saliente, fingindo que se importa com ela, quando na verdade ele queria saber se quando o Romário tocar pro Zico, quantas bolas iam entrar. E os filhos ficam no quarto ao lado escutando e não conseguem dormir direito. No dia seguinte eles saíram para brincar na neve, pois dava para patinar, e Grace tenta se aproximar deles, mas eles percebem que ela estava usando uma touca da mãe deles e o clima fica estranho. E depois a pequena mequetrefe vê um buraco e deixa a boneca da mãe cair. O problema é que quando Grace vai ajudar, o gelo racha e quase que ela dá uma falecida de leve, e o pai começa a dar muita atenção para ela. Grace está tomando seu remédio para vencer seus traumas, quando Richard aparece e diz que precisaria voltar para a cidade para divulgação de seu livro, e diz que deixaria algo para eles se protegerem, e mostra uma arma que estava no cofre, e quando ele a leva para atirar, ela sabia atirar muito bem, então ele poderia ir embora, pois no ruim, ela dava 37 tiros de leve. Ela tenta chamar os pequenos mequetrefes para arrumar a casa para o Natal, mas ninguém quer ideia, então ela fica basicamente sozinha, e quando tem a oportunidade de conversar com a menina diz que estava muito triste, mas que tinha feito um presente de Natal pro pai, e ela coloca um DVD da família dela feliz brincando na neve naquela casa, e Grace vai pro quarto triste. À noite Grace vai tomar banho e ela estava como veio ao mundo, quando percebe que alguém escreveu mãe no espelho, e quando limpa vê que o menino estava observando, mas quando vai no quarto ele finge que faleceu
morreu, e quando ela sai as coisas começam a ficar estranhas, pois está tudo calmo e do nada ela começa a tocar piano, e depois disso ela começa a enxergar como se ainda estivesse naquele culto maluco e acorda no chão do quarto. De manhã tudo estava revirado e a boneca da menina estava na mala dela, e quando desce ela estava procurando a boneca, então ela sobe para tomar seus remédios, pois não estava tendo efeito, e ela liga para Richard e diz que estava dando tudo bem com as crianças, o que claramente era um caô, e quando volta para casa vai falar com Aiden perguntando por que ele estava agindo daquela forma e por que estava espiando. E à noite eles estão assistindo o filme quando Aiden aparece com uma bebida para ela e com cara de mequetrefe, e como estava muito frio ele vai pegar um aquecedor de gás e Grace começa a ver coisas estranhas acontecendo e começa a se sentir mal, e quando percebe ela havia dormido e acordou no meio do gelo tendo pesadelos com seu pai. Mas é aí que tudo vai começar a dar ruim, pois ela levanta e a casa está muito fria e agora o celular estava sem bateria, além de tudo na casa ter acabado, desde a comida até a água na torneira. Grace acha que é apenas uma brincadeira deles, pois eles não gostavam dela, mas ele é um bom ator, pois veio de Stranger Things, e diz que não sabe o que estava acontecendo e Grace não encontra o próprio remédio, e ela começa a vasculhar tudo até as coisas dos mequetrefes sumiram. E galera, se prepara, pois só vai daqui pra pior, pois o cachorro que não tinha nada a ver correu e eles começam a procurar, mas está tendo uma tempestade de neve, e voltando pra casa eles veem que não tem muito o que fazer, pois precisavam sobreviver até o pai deles voltarem. Aiden diz que teve um som esquisito, onde eles sufocaram com gás daquele aquecedor de gás, e ela acha estranho e percebe que a data dos relógios sempre estava em 9 de janeiro, que era a data que ela saiu do culto dos malucos, e depois ela coloca um pouco de comida caso o cachorro volte pra casa, e escuta a menina falando no celular com o pai, mas quando chega o celular estava sem bateria. Durante a noite as coisas estão cada vez piores, pois ela não está conseguindo dormir sem seu remédio, e Mia aparece pois escutou um barulho, então ela pega a arma e começa a andar pela casa, que estava escura, e vê vários desenhos de anjos de neve do lado de fora, e quando chega no quarto de Aiden, começa a enxergar as coisas iguais no culto, e quando ele acorda, ela estava catatônica, e nisso vemos que pode dar muita treta, pois ela estava com a arma na mão. De manhã, Grace diz que não poderiam ficar ali, pois acabariam falecendo, pois precisavam de comida, e começa a colocar várias coisas na mochila, pois ela tentaria voltar para a cidade para pedir ajuda, mas Aiden diz que não era seguro, e ela começa a andar pela tempestade e percebe uma casa no meio do nada, mas ninguém abre, e ela começa a andar sem saber para onde ir, e por sorte ela encontra algumas pegadas e consegue voltar para casa, mas é aí que tudo piora, pois ela encontra no chão uma foto dos mequetrefes como se eles tivessem falecido, e Aiden começa a dizer que acha que eles faleceram, e ele começa a dizer que essa era a sensação de ter falecido, de fome e frio, e Grace começa a ficar assustada. Quando ela desce, percebe que os dois estavam orando na sala desesperados, e eles mostram uma foto no jornal onde eles estavam falecidos há alguns meses, e Aiden começa a dizer que eles precisavam se arrepender para poder ir pro céu, ou ficariam presos para sempre no purgatório, e ela começa a ficar maluca e sai correndo, e do nada Mia chama, e quando percebe, Aiden estava pendurado por uma corda, mas ele estava vivo e diz que nesse lugar não tinha como falecer, e agora já era, pois ela fica doida e começa a quebrar tudo, mas vemos que tem algo de errado, pois no porão tem uma caixa de som com a voz do pai dela tocando, e um cinto de segurança, então vemos que tem algo de errado que não está certo. Grace começa a andar de joelhos na neve com arrependimento, e depois ela encontra o cachorrinho falecido, e Mia aparece pedindo desculpas por ter deixado a porta aberta, e nesse momento Grace já estava catatônica, e acho que agora vocês já entenderam o que estava acontecendo, né? Pois Aiden diz que agora eles passaram dos limites e era para ser apenas um susto, e vemos que eles estavam guardando tudo debaixo da casa, e eles pegam algumas roupas de frio e tentam dizer a Grace que era tudo uma brincadeira, mas agora ela já estava sem tomar seus remédios por muitos dias, além do gerador ter congelado, então eles não conseguiriam religar a luz. Durante a noite eles escutam alguém gritando, e Grace estava ajoelhada em brasas para pedir perdão por tudo que fez, e os dois se escondem no porão, pois não sabe o que ela é capaz de fazer, e na casa deles o pai está preparando para voltar pro chalé, mas ele percebe que na maquete tinha várias cenas preparadas, e ele liga e diz que estava voltando o mais rápido possível, pois ele percebe que tem algo de ruim que iria acontecer, pois desde o começo os jovens mequetrefes já haviam planejado zoar com ela. Eles estão escondidos no porão quando Grace aparece, dizendo que eles precisavam se arrepender dos pecados, e ela já está toda lascada com cara de cracuda mirim, e ela vem armada dizendo que eles precisavam desapegar das coisas desse mundo, e nesse momento o pai chega em casa, e percebe
percebe que tinha algo de errado, pois tinha um cachorro congelado e quando sobe, ela estava armada na escada e ela começa a achar que tem algo de errado, pois eles deveriam estar no purgatório. Ela pega a arma para se falecer, mas ele diz que ela não precisava fazer isso. Mas é aí que estava, antes ela do que eu, pois ele convence ela de não atirar, mas ela aponta para ele e ele dá uma falecida de leve. E agora os dois estavam desesperados e saem correndo para o carro. O problema é que estava atolado na neve. E o filme termina com os dois orando na mesa desesperados, com o pai falecido de lado e Grace colocando uma fita escrito pecadores, traduzindo, acho que eles não vão chegar no ano novo. E é por isso que eu falo, pra rir tem que fazer rir. É galera, esse é o filme O Chalé. Estou com uma lista de filmes extensa pra fazer, então pra quem sempre está pedindo o filme, relaxa que uma hora vai chegar, mas tem que seguir o cronograma. Então segue o cronograma deixando o like e um comentário e se inscreve malandramente. Agora vou nessa que comi muita mortandela ontem. Agora fui!